ele não foi discípulo de Jesus, por assim dizer, né? Foi seguidor de Jesus, então não acompanhou Jesus face a face, estando com Jesus no caminho, mas ele veio a converter-se depois. Quem já leu Atos dos Apóstolos, capítulo 9, houve ali então a história de Saulo de Tarso, né? Que era um fariseu, muito bem legalista, ele queria agradar a Deus, e no seu agradar a Deus, a Bíblia diz que ele pediu então a ordem da autoridade dos judeus para perseguir os cristãos. Imagina se isso pode acontecer, alguém querendo agradar a Deus, perseguindo as pessoas que estão servindo a Deus. E a Bíblia diz lá no capítulo 9, rapidinho só para esse parênteses aqui, que quando Jesus encontrou Paulo ali na cidade na estrada de Damasco, né? Ele estava indo para aquela cidade com o objetivo de prender cristãos. Ele não estava satisfeito com a prisão, com a expolia, a confiscação, né, por assim dizer, dos bens dos cristãos, tá certo? De açoitar os cristãos, de concordar com a morte do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. A Bíblia diz que a roupa de Estevão foi jogada aos pés do apóstolo Paulo, e ele concordava com tudo aquilo. E o capítulo 9 começa dizendo assim que ele respirava ameaças de morte contra os cristãos. Mas o que aconteceu no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos? Né? Ele viu um clarão do céu, ele na sua montaria, no cavalo, com soldados, com os sacerdotes, com o objetivo de prender os cristãos que tinham saído de Jerusalém, e alguns deles estavam agora em Damasco, certo? E ali o que acontece? Paulo cai quando vê aquela grande luz e ouviu uma voz. As outras pessoas não ouviram, pelo menos não entenderam, mas o Senhor Jesus estava falando com ele, né? E Paulo disse: quem é o Senhor? E Jesus falou: eu sou Jesus. Vocês estão me perseguindo a mim. Então preste atenção nisso. Alguém pode estar querendo fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, né? Mas respirando ameaças de morte, nunca irá fazê-lo, ok? Perseguindo, jamais. Nós não agradamos a Jesus, nós não cumprimos a vontade de Deus perseguindo a ninguém, ok? Nem tampouco respirando ameaças, morte, né? Ódio no nosso coração, né? Pelos nossos opositores, ok? Vamos voltar lá? Obrigado. Obrigado por estar aí, né? Por estar ensinando ela, né? Muito bem, né? Em breve nós temos aqui a melhor também de Manaus, que é a nossa cara fazendo treinado pelo Daniel, né? Falou que o texto dele, ela coloca aqui, né? Então vamos lá, a parte dele, do verso 23 diz assim: na noite em que o Senhor Jesus foi o quê? Traído. Na noite que ele foi o quê? Traído. Então preste atenção, o apóstolo Paulo começa um relato onde toda a igreja cristã no mundo todo usa na celebração da Santa Ceia, que é esse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 11. Quando uma pessoa se converte, ela frequenta a igreja regularmente, depois de um ano ela já começa a aprender isso aqui, ó. Porque eu recebi do Senhor também, ensinei o Senhor Jesus na noite, né? Eu decorei muito novo, né? Quando eu comecei a participar da igreja, eu já decorei esse texto. Por quê? Porque todo mês ele era lido na Santa Ceia. Mas então vamos lá, o que interessa aqui a nós, nesse comentário inicial, é que Jesus nessa noite ele foi o quê? Traído. Jesus foi traído, certo? Então Paulo faz referência a esse episódio ali, né? Da traição de Jesus antes de falar sobre a Santa Ceia. Alguns textos da Bíblia que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles fica em João, no capítulo 12, nos versículos de 4 a 6. João capítulo 12, os versos de 4 a 6 dizem assim: mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Meus irmãos, o que nós vemos aqui, né? A Bíblia fala que Jesus foi traído nessa noite, e todos nós sabemos o nome do traidor, né? Eu vi uma pessoa fazendo pegadinha da igreja, estava deixando o pessoal, né? Pedro, aí Jesus foi. Aí lá alguém dizia: Pedro, não, foi Judas, né? E tal, aí todo mundo está confundindo. Judas traiu Jesus, né? Pedro negou Jesus, certo? Tomé foi incrédulo, e a gente sempre fala um pouco de Santa Ceia. Todos naquela noite o abandonaram. Jesus ficou
Porém, quero que você preste atenção. O texto vai citar que a traição de Judas, irmãos, fala então de algo que Judas estava vivendo, de um estilo de vida, de um comportamento que não agradava a Deus. Veja, quando Jesus contou para Pedro, Pedro era um dos chegados de Jesus. Jesus contou para Pedro, entendeu? Escrito está, perseguirei o pastor e todas as ovelhas se dispersarão. O que Jesus estava falando com isso? Jesus estava falando com os seus discípulos, olha, todos vocês vão me abandonar. Pedro ficou extremamente chateado com isso, e talvez este seja o nosso pensamento, o pensamento do coração de cada cristão que quer agradar a Deus. Eu jamais, ainda que todos se escandalizem no Senhor, eu não me escandalizarei. Seja o que for que o Senhor estiver passando, eu vou continuar confiando que o Senhor é o Filho de Deus, eu vou continuar com o Senhor, eu vou continuar me servindo, sendo seu discípulo, eu estou pronto até para morrer pela sua causa. Está certo? Mas nós vamos ver o que Jesus disse para Pedro. Pedro, Satanás nos pediu para se andar com o trigo. Eu roguei por você para que a tua fé não desfaleça. Escute só, meus irmãos. Jesus fala para Pedro. Será que Jesus rogou só por Pedro? Pedro era o preferido dele? Não. Eu quero dizer para você. Hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote e vive para interceder por nós. Eu quero que você preste atenção, né? Nós aprendemos erroneamente, né, que a intercessora seria a mãe de Jesus no cristianismo católico, né? Tá certo? E é interessante, né? A reza, né, da Maria, né, que diz: rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Ok? Mas deixa eu falar para você, preste atenção. A Bíblia diz que Jesus é o nosso intercessor, o sumo sacerdote que faz essa intercessão por nós. E ele disse aqui para Pedro: eu roguei por você. Eu quero que você entenda o seguinte, meus irmãos: Jesus tem um cuidado de todos os seus filhos, de todos aqueles que foram dados a ele pelo Pai eterno para fazer a vontade do Pai. Quando a gente lê João 17, eu já li muitas vezes aqui na Bíblia, pelo menos versículos desse capítulo 17 de João, nós encontramos o que? Jesus fazendo uma oração que os pastores, os teólogos, os estudiosos da Bíblia, né, chamam de oração sacerdotal, né? O sacerdote que representa diante de Deus, e Jesus então está ali, tomando todo cuidado, representando os seus diante de Deus, orando por eles. E mesmo nesta oração lá, tá certo? Jesus diz lá no capítulo 6, capítulo 17 de João, né, que nenhum se perdeu senão o filho da perdição. Ok? E nós podemos ver então que havia algo ali que já estava escrito a respeito do destino, ou pelo menos do caminho que Judas escolheria para si. Nós, como cristãos que queremos agradar a Deus, devemos tomar cuidado no nosso coração para que não haja em nós os sentimentos que haviam no coração desse discípulo. Porque, igual a todos os outros, ele foi chamado por Jesus. Amém? Amém? Jesus disse: olha, aquele que o Pai me dá vai vir a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então, nós podemos afirmar por isso que quem deu Judas para ser um seguidor, um discípulo de Jesus, foi o próprio Deus Pai. Ok? Deus deu Jesus deu Judas para ser um seguidor de Jesus. Entendeu? Quem gostaria de ter um discípulo desse que também? Ninguém quer ter bem, misericórdia, né? O discípulo roubava o dinheiro da bolsa, né? Não tinha um alinhamento de propósito com Jesus, mas mesmo assim Jesus não pegou nada para Judas. A Bíblia diz que Jesus, quando os escolheu, Jesus deu a capacidade para todos eles. Jesus deu dom, o poder para expulsar demônios, para curar enfermos, para limpar leprosos, para perdoar pecados, e os enviou. Então preste atenção, Judas estava contado entre os 12, e Judas exerceu o ministério de igual forma. Nós não podemos de forma nenhuma, nós os pastores, ou nós a igreja de uma forma geral, fazer acepção de pessoas, excluir ou puxar o tapete, impedir que alguém viva a vontade de Deus. O dom de Deus é sem arrependimento, certo? Deus proporciona a graça a todos, ok? A Bíblia diz que Ele não dá o seu Espírito sob medida. Ele não privilegia alguns em detrimento de outros, ou se Ele não quer dar o dom, ou se Ele não quer usar, não. Ele usa a todos. E Jesus deu dons também a Judas Iscariotes. Você concorda com isso ou não?
Sim, não há nada na Bíblia que fale o contrário disso. Pastor, eu nunca li na Bíblia que Judas expulsou o demônio, curou o enfermo, limpou o leproso ou perdoou o pecado de alguém. Eu quero dizer para você, mas também você não pode afirmar que ele não fez. Jesus os enviou na missão e ele foi na missão. Foram de 2 em 2, vocês lembram disso, né? E Judas tinha o seu parceiro. Você que era o parceiro de Judas? Talvez nessa citação dos discípulos, como é citado lá no capítulo 12 ou 10 de Mateus, não me lembro, que é citado dos discípulos, talvez esses pares ali, né? Aqui, o que é citado juntamente com Judas, acho que é Simão, não sei, Simão Cirene e Judas Iscariote, eu acredito que seja esse cidadão o parceiro de Judas. E eles fizeram o ministério. Eles trabalharam ali para Jesus, eles eram desbravadores, eles iam na frente e depois Jesus chegava àquelas cidades. Então prestem bem atenção. O que houve no coração desse discípulo? O que aconteceu, né, com Judas? Aqui no capítulo 12 de João, o versículo 4 fala o seguinte: Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse. Nós vamos ver aqui então uma declaração de Judas. E qual foi a declaração? A declaração foi: este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Judas era um homem com um discurso politicamente correto, bem abalizado, bem certinho, ok? O que ele está falando nessa declaração aqui? A preocupação com os pobres. É um desperdício gastar isso no culto, né? É um exagero isso para cultuar, ok? Certo? E presta atenção, aí o apóstolo João, que é o autor do livro, né, do Evangelho de João, comenta no versículo 6 assim: não que eles se importassem os pobres. O que nós vemos aqui? Que esse discurso era pura demagogia. Não está certo, irmão. Nós temos as palavras certas na nossa boca se a nossa atitude nega, está entendendo, o nosso discurso, ok? Então veja bem, esse era o tipo de discípulo, né, que traiu Jesus. Quem? Alguém que tinha um discurso politicamente correto, né? Estava ali bem analisado, mas na verdade no seu coração ele não se importava com os pobres. Ele só queria ali a aprovação pública, estava muito preocupado com o externo, com os outros. Nós falamos outro dia aqui que quando Jesus veio corrigir os erros religiosos que havia no culto dos judeus. E os judeus faziam o que, pastor? Oravam muito mais do que nós oramos hoje. Jejuavam muito mais do que jejuamos hoje, ok? E davam esmolas, né? Faziam atos de benevolência muito mais do que nós fazemos hoje. Mas qual era a preocupação deles? Com o exterior, né? Certo? Dá a esmola, mas grava bem ali na rede social, cadê a equipe de mídia, né? Para que fique bem registrado, certo? O ato benevolente que eu pratiquei, ok? Revele aí a minha espiritualidade, que todos fiquem sabendo que eu sou de Deus. Postar um versículo na rede social não vai nos fazer de Deus. Postar um vídeo de alguém falando de Deus não vai determinar quem nós somos, ok? Nós precisamos, de fato, ter o nosso propósito alinhado com o propósito de Deus. Deixa eu dizer para você, Judas esperava que Jesus fosse o Messias. Caso contrário, ele não o teria seguido. Eu digo para você, eu acredito na fé de Judas nesse sentido. Eu acredito que ele atendeu o convite de Deus, entendeu? Que ele quis andar com Jesus e ele esperava, como alguns dos outros também, que Jesus fosse um líder político. Nós já explicamos isso outras vezes aqui, né? Que ia libertar Israel do domínio do Império Romano, ok? Israel estava subjugado. Todos os cidadãos judeus pagavam impostos para o Império, né? Eram chamados publicanos, né? Os cobradores de impostos, certo? Que eram ali da mesma pátria, mas cobravam impostos dos seus compatriotas, devolviam isso lá para a coroa, para o Império, tá certo? E recebiam um bom salário, talvez um percentual, em relação a essa questão. Os cobradores de impostos eram ricos também. Então, escute só, olha o que a Bíblia está falando para nós aqui. Está falando que o Judas tinha um propósito que não estava bem alinhado com o propósito do Senhor. Ele esperava somente o líder político. Ele não esperava que Deus viesse se apresentar, na ótica humana, né?
fraco como se apresentou. Mas como assim fraco, pastor? Imagine um Deus que se faz homem, vem entre os homens, opera milagres que ninguém operou, ok? Faz maravilhas como ninguém havia feito e depois morre. E depois é condenado, né? Ele esperava que Jesus estabelecesse um movimento bem forte. Talvez ele esperasse que os discípulos convocados se tornassem futuramente ali os soldados, ou quem sabe os generais de um exército forte que ia se levantar, né, contra o Império Romano, ia destruir o Império Romano, ia vencê-lo, ia expulsá-lo do seu território. Veja bem, meus irmãos, muitas vezes a nossa visão é uma visão meramente humana. E nós podemos sim chegar ao ponto de trair ao nosso Senhor por causa de uma visão puramente humanista. A Bíblia diz: nós esperamos por Cristo só nessa vida, ou só as coisas relacionadas a essa vida. Nós somos os mais miseráveis entre os homens. Tem gente, se tem oferta, porque tem demanda, né? Tem gente que vai à igreja, presta atenção, porque precisa de uma bênção, né? A bênção que está na palavra, é bem antigo, né? Parece bem interiorando, né? Uma bênção. Então, a procura por essa bênção, quer dizer, eu estou me aproximando de Deus, pelo que Deus tem para dar, que Ele pode fazer na minha vida. Eu estou vindo a Deus pelos resultados que eu quero na minha vida. O que eu quero? Uma vida conjugal estabilizada, né? Meu casamento. O que eu quero? Né? Quem casa quer casa. Eu quero uma casa própria. Eu quero eu quero emprego se eu sou desempregado. Então eu vou orar. Não está errado recorrer a Deus, certo? Ok? Mas presta atenção. Muita gente interesseira tem que se aproximar da igreja, vindo da igreja. Então você tem você, tá, gente? Não estou falando da igreja, igreja em geral, tá bom? Né? Principalmente as igrejas que têm essa oferta aí, né? A oferta da bênção, né? Que praticamente vendem a bênção, ok? Certo? Nós respeitamos certos movimentos cristãos que existem, evangélicos, né? Tá certo? Nunca usamos aqui para estar falando do nome, né? De igreja, mas eu quero que você preste atenção. A verdade é que gente interesseira tem sido atraído, né? Com base nessa proposta interesseira também. Então a gente tem que fazer barganha com Deus. Por quê? Porque os olhos estão só nessa vida, só nas coisas dessa vida. Não se crê numa eternidade. Você quer conhecer se alguém é materialista? Eu acho que já falei aqui um dia, alguém falou assim, né? Seria chato demais ir para o céu para fazer o quê? Se no céu a gente não vai se divertir, não vai aproveitar, a gente vai só ficar louvando lá. Aleluia. Que chatice. Então, na verdade, o que acontece? As pessoas não entenderam o propósito espiritual, ok? O ser humano era perfeito, tinha comunhão com Deus. Temos falado disso ultimamente, praticamente todas as vezes que eu tenho pregado, certo? O homem foi expulso da comunhão, expulso do lugar de relacionamento que Deus plantou no jardim do Éden, porque desobedeceu a Deus, certo? O que Deus fez? Preparou um lugar aqui de relacionamento no Espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não depende mais do local fixo, mas o Senhor está nos convidando para um relacionamento pessoal, íntimo, verdadeiro com Ele. Então esse é o segredo da prosperidade de todo cristão. Se eu quero avançar na vida cristã, não é somente não faltar aos cultos, ok? Mas principalmente esforçar-me para habitar o esconderijo do Altíssimo, para estar no lugar secreto onde o Pai se encontra, para todos os dias da minha vida orar, ter comunhão com Deus, me fortalecer, receber direcionamento espiritual. Assim nós vamos passar um ano cheio da presença de Deus, ok? Tudo vai fazer sentido para nós. Mas então, meus irmãos, vamos lá, né? Porque hoje está sempre assim, me apressar aqui. O Judas estava desalinhado com o propósito do rei. Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar a missão de Deus, né? Essa primeira vinda do Messias à face da terra foi para manifestar o amor de Deus. O Evangelho foi pregado, o reino foi anunciado e estabelecido, né? Antes se dizia o reino de Deus está chegando, agora o reino de Deus chegou após Jesus, né? Jesus é o grande rei que se assenta nesse trono. O reino é o nosso coração, certo? Lá em Apocalipse diz que pessoas de toda tribo, língua, povo e nação ele comprou para Deus com o seu próprio sangue.
pode dizer amém? E nós fomos feitos o quê? Uma única nação. Certo? A nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido. Ok? Então, escute só, esse é o chamado de Deus. Jesus encontrou tudo errado na religião dos judeus quando ele veio. Porque estava todo mundo orando. Mas as pessoas queriam ostentar a espiritualidade, estavam ajudando as pessoas, mas queriam também o reconhecimento por isso. Né? Estavam jejuando, mas queriam que as pessoas reconhecessem ali, né, a sua espiritualidade, o seu próprio sacrifício. E Jesus veio corrigir todos esses erros. Né? Então, nós vemos em Judas alguém que talvez fosse muito legalista. Tá certo? Alguém que tivesse propósitos e ideais totalmente terrenos. Onde estão os seus propósitos? Né? Lá em Colossenses, no capítulo 3, diz assim: se vocês já ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Né? Jesus falou em outras palavras: olha, não acumulem tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem, tudo consome, os ladrões minam e roubam, mas acumulem tesouros nos céus. E o que acontece conosco? Muitas vezes nós deixamos que as preocupações da vida, cuidar das riquezas, ok? Né? Sufoquem a nossa fé no Senhor. Quando tudo nos faltar, meus irmãos, prestem atenção, nós teremos o Senhor. Se o Senhor é o nosso pastor, nada do que realmente precisamos vai nos faltar. Amém. Então vamos ver aqui. Judas estava com o propósito totalmente desalinhado. O texto diz que ele tinha um discurso, mas esse discurso então era demagógico, né? O texto diz assim: e não que ele se importasse com os pobres, mas na verdade era ladrão. Nós vemos agora aqui um defeito de caráter que não foi tratado. Nós vemos aqui alguém que estava com Jesus, todo o tempo com Jesus, teve a oportunidade de ver a diferença. A Bíblia diz que publicanos e prostitutas vieram para ser discípulos de Jesus, mas essas pessoas não continuaram mais sendo reconhecidas como prostitutas ou meramente como cobradoras de impostos desonestos. Né? O que falar de Madalena, de quem a Bíblia diz que Jesus expulsou 7 demônios, se tornou uma das principais discípulas, ok? E a ela foi dado o privilégio de levar a boa notícia da ressurreição de Cristo. Porque o Senhor aparece aqui primeiro a ela. Poderia ter aparecido a qualquer um dos 12, a Pedro, Tiago e João, que são os mais chegados no aspecto de Jesus, mas ele apareceu primeiro a quem? Maria Madalena. Certo? O que dizer de Zaqueu, Lucas capítulo 19? Né? O Zaqueu, Jesus entra na casa de Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore porque era de pequena estatura e queria ver Jesus. Né? Certo? E Jesus chegando lá naquela árvore, não conheceu Zaqueu não conhecia ele, e Jesus o chama. Né? Aí nós vemos a divindade de Jesus 100% nós também 100% Deus. Jesus falou: Zaqueu, desça depressa, porque hoje me convém repousar na tua casa, estar na tua casa. A Bíblia diz que Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Ele desceu rapidamente, recebeu Jesus com alegria, né? Liberou ali um banquete, era rico para todo mundo. No meio da festa, os Zaqueu não conformaram somente em receber Jesus. Eu digo para você, quem recebeu Jesus de fato, para viver uma experiência de salvação com Jesus, quero dizer para você, não ficará escondido. Jesus falou assim: vocês são como a luz do mundo. E uma luz não pode ser colocada debaixo do balde. A luz é colocada no lugar alto da casa para iluminar a todos. Zaqueu estava lá na festa da casa dele, Jesus comendo, tudo feliz, estava tudo certo. Né? Certo? Zaqueu feliz por estar dando aquele banquete ali para Jesus e para todo mundo que estava ali. Certo? Quantos animais ele matou, quantos churrascos, quanta comida, o Zaqueu feliz da vida. Mas não era tudo. O Zaqueu parece que não pôde conter-se. Num certo momento, o Zaqueu interrompe lá o silêncio, o barulho da festa, sei lá, no meio da sala dele. O Zaqueu diz: Senhor, a partir de hoje, se eu tenho defraudado alguém, né, eu vou restituir 4 vezes mais. E a metade dos meus bens eu quero compartilhar com os necessitados. Qual foi a resposta de Jesus? A salvação entrou nessa casa. E esse também é um filho de Deus, um filho de Abraão. Por quê? Porque os publicanos eram excomungados da fé. Né? Os judeus não concordavam que alguém que era seu correligionário, né, da mesma religião, da mesma pátria, se vendesse por império para cobrar imposto, né, dos seus irmãos. Ok? Então eles eram excluídos do culto. Não
não tinha acesso à sinagoga ao tempo, eram excluídos da comunhão. As pessoas odiavam os publicanos. E agora todo mundo comendo na casa do publicano, como se não fosse o suficiente, entendeu? O Zaqueu diz, olha, entendeu? Eu vou dar metade dos meus filhos. Eu vou ajudar as pessoas a contar com os filhos. Certo? Eu vou restituir 4 vezes mais se eu enganei alguém, se eu peguei algo que não era meu. Se eu comprei a letra de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Meus irmãos, preste atenção, essa é uma experiência verdadeira de salvação. Nós vemos que enquanto o discurso de Judas revelou o que estava no seu coração, da mesma forma o discurso de Zaqueu revelou a salvação que havia chegado na sua casa. Jesus falou que a boca fala do que o coração está cheio. Quais têm sido suas declarações? Declaração de pessimismo, de derrota, ou suas declarações do reino? O que você tem declarado a respeito de si, da sua saúde, do seu casamento, da sua família? O que você tem declarado a respeito da sua sorte, a respeito da sua igreja, a respeito da empresa que você trabalha, do negócio que você faz? Então prestem bem atenção, meus irmãos. Nós temos que ter as certezas de Deus dentro de nós. Nós precisamos alinhar a nossa visão e propósito com a visão e propósito de Deus. Nós precisamos alinhar, certo? Olha o que Deus falou. Ele disse assim: meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Ele é que sei os pensamentos que tem a respeito de vocês, para vos dar o fim que vocês estão esperando, um fim de paz, de esperança. Certo? Os meus caminhos são mais elevados dos que os caminhos de vocês. Então, o que Deus está falando, olha, vocês precisam desse alinhamento de propósito, de visão comigo. Então, escute só, o Judas teve a oportunidade de viver, mas não quis. Teve a oportunidade de ter o seu caráter tratado. Ele era ladrão, o texto diz. Lançava a mão dos recursos que estavam lá, né, na bolsa. Então, prestem bem atenção, ele teve a oportunidade, toda a oportunidade em si. Jesus salva todo tipo de gente, e essas pessoas começam a ter mudança de vida. Né? Judas estava há tanto tempo que ele já havia alcançado até uma patente na igreja, mas deixou no seu caráter defeituoso, né, o levar-se a se levantar, inclusive contra o propósito de Deus, que é a adoração. Se vocês prestarem atenção aí, nesse mesmo capítulo 12 de João, versículo 7 em diante, Jesus falou assim: a Bíblia diz que Jesus respondeu e falou: deixa em paz. Servindo a mulher, né? Que tinha derramado perfume. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ok? Então, no texto paralelo, né, no outro evangelho, a Bíblia diz que Jesus diz assim: em todo lugar onde for pregado o evangelho, será anunciado o que a mulher fez. Entendeu? Foi um ato de adoração. Reconhecidamente, os pregadores, todos os pregadores reconhecem, né, o ato dessa mulher como um ato de adoração. E olha só, o Judas estava ponderando a adoração. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nós temos que ser extravagantes sim, exagerados sim na nossa adoração a Deus. Deve haver uma entrega total. Um dos primeiros salmos que eu aprendi não foi o 23, foi o 103, certo? Na casa do papai tinha muito isso, achei que está ali, né? Irmão mais velho, deve lembrar, então tinha lá muitos quadros com, eu cheguei na sala de casa, com versículos bíblicos e tal, e aí tinha mais um CD lá, alguns CDs evangélicos, né? Não CD não, era vinil, né? Vinil do pequeno, da Letrola, né? Tinha o vinil do grande e do pequeno. E aí no vinil eu ouvi muitas vezes o Salmo 103, esse é um dos coisas que eu aprendi. E o Salmo 103 diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo, eu estou falando da versão antiga, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Tem o 103, meu. O Salmo 103, deixa eu olhar aqui rapidinho, a gente já volta. Salmo 103, dê uma olhada para cá, 103, 103, 103. Olha só, todo meu ser louvou o Senhor, louvarei seu santo nome de todo o meu coração. A versão antiga diz assim: olha, tudo que há em mim bendiga, louve o seu santo nome. Como é que diz o verso 2 aí para nós? Verso 2: bendiga minha alma ao Senhor e não se esqueça de essas coisas. Obrigado. Então, olha só, tudo que é em mim, todo o meu ser, Deus espera de nós sim, que nós sejamos extravagantes na nossa adoração. Que a gente possa, olha só, deixar as preocupações e pensamentos aos pés do Senhor Jesus. Como alguém falou, lá fora, ok? Para sentar a porta para fora e adorarmos a Deus.
nos entregarmos totalmente. Eu digo para você, com isso, a gente vai começar a se alinhar com o propósito de Deus. A gente vai começar a entender que os valores espirituais são muito mais elevados do que os valores materiais, físicos. Entendeu? Que a minha expectativa, presta atenção, é muito pequena em relação àquilo que Deus quer fazer. O propósito de Deus é muito mais elevado. É interessante quando a gente vai orar por algum problema ou preocupação que a gente está vivendo, né? A gente vai ali, parece que o nosso problema está nos consumindo, e nós vamos contar isso para Deus na oração. Não está errado em fazê-lo. Mas vai muito melhor apresentar a Deus a nossa preocupação, sim. Mas ouvir Deus. É interessante que às vezes Deus vem e traz a resposta. Né? Eu imagino Deus com grandes propósitos, tanta coisa tão grande para fazer, e a gente tão preocupado com a nossa questão pessoal, com o nosso mundo pessoal. Deus vai, atende para nós, e Ele leva a palavra, entrega um rema, né? Falando sobre rema esses dias, certo? E o rema é isso aí, essa palavra específica. Né? Essa palavra se tornou viva para mim agora. Eu entendi, eu vou me apropriar disso e vou ter uma vida vitoriosa. Deus dá atenção para a gente, dá atenção. Muitas vezes, Deus não vai satisfazer os nossos caprichos, mas Ele vai nos ouvir na nossa necessidade. Deus, Ele quer ouvir você. Clame ao Senhor, mas ouça o Senhor. Não obrigue Deus a fazer sua vontade. Busque a vontade dele. O que você quer e o que eu quero também, preste atenção, não temos que obrigar Deus a fazer. Se a nossa vontade já está alinhada com a vontade do Senhor, pode ser que Deus atenda o pedido que nós vamos fazer. Se não, vamos nos render a Ele. Quem lembra da oração de Getsemane? Passa de mim esse sofrimento, esse cálice. Mas não seja feita a minha, senão a tua. Seja feita a tua vontade, a tua vontade. Eu vejo a sabedoria de alguém que está orando, alguém que está em oração, e eu vejo a sabedoria. Esses dias eu tenho visto, né? No grupo da oração que está no mar, alguém orando, o Senhor faz isso. E o diácono lá foi orando também aqui outro dia, né? Certo? Orando, Senhor, nós pedimos que o Senhor faça assim. Nós não pedimos por isso, não pedimos por cura, mas nós pedimos que o Senhor faça a sua vontade. Glória a Deus. Faça a sua. A vontade de Deus é muito mais elevada do que a nossa vontade. Então nós precisamos nos alinhar com Deus. Ok? Aqui no Evangelho de João, no capítulo 6, João 6, os versos 70 e 71, nós vemos Judas aparecer outra vez. 6, 70 e 71. Diz assim: então Jesus disse: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, um dos 12, que mais tarde for traidor. Gente, espera aí. Se Judas era discípulo de Jesus, se Deus deu Jesus para ele, se Deus deu Judas para Jesus, se Judas recebeu dons espirituais, se ele pregou o Evangelho com os demais, operou milagre com os demais, olha o que Jesus está dizendo aqui. Jesus não gosta desse cara. O que Jesus está falando? A Bíblia diz em João 17 que Jesus amou todos até o final. E até no momento quando Judas veio beijá-lo, essa era a identificação, era a salvação normal dos judeus, tá? Ok? Não é com beijo. Quando Judas veio beijar Jesus, ele já tinha combinado com os soldados dos sacerdotes, né? Que aquele seria um sinal para que eles soubessem quem daqueles galileus ali era o Cristo que deveria ser preso. Ok? Então preste atenção, olha o que Jesus está dizendo: eu escolhi vocês 12, mas um de vocês é diabo. Meu irmão, eu tenho certeza que a gente nunca diria isso para alguém, eu nunca queria ouvir isso de alguém. Mas Jesus disse, e essa não foi a única vez. Né? Quando Jesus contou, estavam subindo para Jerusalém, e os apóstolos preocupados que Jesus fosse para Jerusalém, porque lá Jesus poderia ser facilmente preso, né? E morto, como foi. E aí Jesus falou para eles: olha, o filho do homem vai ter que subir para Jerusalém, vai ser entregue na mão dos homens a morrer. Pedro ficou extremamente ofendido com isso, e ele falou assim para Jesus: Deus te livre que isso aconteça contigo. E sabe o que Jesus falou para Pedro? Você é de fato meu amigo. E assim que ele falou? Pedro, você se importa comigo, eu amo você porque você é meu amigo, você não quer que eu sofra, né, Pedro? Não. Ele disse: passa para trás de mim, Satanás, porque você me serve de escândalo. Você não está com pensamento, a tua declaração não está alinhada, entendeu? Com a vontade de Deus. Não está. Eu não posso me deixar levar pelos meus medos, pelos meus temores. Eu tenho que confiar no Senhor.
cidadão se converteu ao Evangelho e começou a pregar lá no Nordeste contra a idolatria. E falava contra a idolatria. E ele trabalhava de pedreiro no edifício, né? E aí ele estava um dia trabalhando lá, o nome dele se soltou. Ele falava contra os ídolos lá, e todo o nome dele ia caindo. Ele falou: valei meu São Francisco. Aí eu disse que alguém gritou de lá e falou: não vale ele não, São Francisco, porque isso aí é protestante. Deixa ele morrer, né? Tá certo? Então, o que é a historinha? Presta bem atenção. O que nós precisamos viver? Nós precisamos, irmãos, viver de fato, não baseado nos nossos temores, ok? Mas baseados na palavra, ok? O nosso coração deve estar no nome, deve estar no Senhor. O nosso discurso deve estar alinhado com a palavra de Deus, certo? Jesus chama Pedro de Satanás. Jesus diz a respeito de Judas: ele é diabo. Por que diabo? Porque presta atenção, o que ocupou o coração dele? Aquilo que não é o propósito de Deus, não é a vontade de Deus. Se alguém se levanta contra a vontade de Deus, não sobe, irmão. Não é o Espírito de Deus que age nessa pessoa, ok? Essa pessoa está alinhada, só tem dois lados: está alinhada com as trevas. É simples assim. Dizer que Judas é diabo equivale a dizer o seguinte: ó, o propósito do coração dele já está definido. Ele já resolveu qual vai ser a decisão, o caminho dele. O que ele vai fazer. É assim. Quantos nós muitas vezes conhecemos a vontade de Deus, mas o nosso coração está resolvido para fazer aquilo que não é a vontade do Senhor, para pecar contra Deus. E sem nenhum temor, nós avançamos para o mal, e desobedecemos ao Senhor e quebramos os princípios, tá certo? E muitas vezes temos um pensamento de que Deus nos perdoa. Eu conversei com um colega ontem evangelizando ele. Ele disse para mim assim: eu não concordo, já tinha vindo 13 vezes. Eu não concordo, eu acho que José foi o culpado do povo viver 400 anos escravo no Egito. Não era para o povo de Israel ter sofrido aquilo, os descendentes de Abraão. Eu falei: como não? Deus não falou para Abraão que eles iam sofrer? Quando Deus fez a aliança com Abraão, Deus falou: olha, a sua descendência vai para uma terra estrangeira. Essa terra que você está peregrinando aqui, Canaã, né? Eu vou te dar esse território para você. Mas isso só vai acontecer quando a medida do juízo se completar. Quando Deus julgar essas pessoas aqui por causa dos seus muitos pecados. Mas enquanto isso, os teus descendentes ficarão 400 anos na terra do Egito. E eles serão humilhados lá. Eles serão escravizados. Depois eu virei e os libertarei. Aí ele ficou assustado, né? Já tinha lido 13 vezes a Bíblia e nunca tinha lido isso. Quando Deus falou o que ia acontecer, Deus sabe todas as coisas. Entendeu? Deus sabe, inclusive, presta atenção, se a medida do juízo está se completando. Deus é misericordioso. Ele espera pela mudança de cada um de nós. Mas muitas vezes o que acontece? Nós estamos seguindo o nosso próprio caminho de desobediência, andando a passo largo para alcançar o juízo de Deus. E eu digo para você: certamente ele virá sobre a vida dos rebeldes. Deus não é bonzinho e nunca passou a mão sobre a cabeça de ninguém, meus irmãos. Nunca passou, nunca passou. Ok? Né? E já falei também aqui que outro dia um colega falou com muita sabedoria. Ele disse assim: Deus perdoa todo e qualquer pecado, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, Deus perdoa os pecados, mas a consequência dos pecados serão vividas por todos os pessoas. Pecou, vai carregar a consequência da sua vida. Vai carregar a sua desobediência. Se o coração está obstinado, presta bem atenção, já a vontade de Deus já não tem mais espaço. O inimigo da nossa alma se apoderou dessa pessoa. Então Jesus disse: ó, atrás de mim, Satanás. Então Jesus disse: ó, é diabo. Ok? É diabo. Por quê? Porque o coração já está ali obstinado. Tá certo? Não quer mais ouvir a vontade de Deus. Certo? Eu digo para você: estava predito que Judas ia trair a Jesus. Mas a oportunidade de salvação, de graça, é para todos. Todos. E o último versículo que eu quero ler, por favor, Mateus capítulo 26, versículo 14 em diante. Mateus 26, 14. Diz assim: então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes. Ó, gente, ninguém levou. Eu sozinho. Não foi um acidente. Eu achou que
passando ali na frente do decreto, eu ia passando na frente do decreto, quando Deus estava lá dentro já, entendeu? Dançando funk, entendeu? Tomando uísque, cerveja, não sei o que aconteceu. Foi o diabo que me colocou lá, não foi? Né? Então, olha só, a Bíblia diz que ele foi aos principais dos sacerdotes. Versículo 15, ele perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? Vai ter a resposta. Né? E ele lhe deram 30 moedas de prata. Escuta só, ele não só foi ali para levantar, mas ele foi buscar ali, né, uma recompensa por entregar Jesus. Ele entendeu que a sua condição era privilegiada. Muitas vezes, presta atenção, irmãos, quando a gente se achar, hoje o evangelho está muito escandalizado. Muita gente não confia em crente nem para atender o crente. Né? Porque tem muito crente que empresta, não paga, compra, não paga, né? Entendeu? E muitas vezes não se tem mais nem confiança no cristão. Mas preste atenção, se valer a sua fé para receber algum benefício ou para arrancar alguma coisa de alguém, né? O que a gente viu aqui? Judas foi lá e olha o pensamento de Judas. Judas já estava querendo isso. Ele perguntou: quanto vocês vão me pagar se entregar Jesus? Certo? E Jesus lhe disse: 30, e eles disseram 30 moedas de prata. E o texto diz, versículo 16 agora: daquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para trair Jesus. Se o nosso coração estiver desalinhado com o propósito de Deus, essa é a questão, meus irmãos, é uma questão de tempo. Se nós estamos alinhados com o rei das trevas, com o inimigo da nossa alma, se nós estamos alinhados com o pecado, é uma questão de tempo. Porque a nossa boca vai começar a revelar quem nós somos, o nosso discurso vai revelar, a nossa postura vai revelar, e por fim, talvez alguém se escandalize, né? Então, escute só, eu creio, meus irmãos, que nem cristão, em sã consciência, quer ser o Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus. O discípulo que traiu Jesus. Porém, quando a Bíblia fala da Santa Ceia, a Bíblia diz que foi aquela noite, a noite da traição, que Jesus ceiou com seus discípulos. E quando Jesus ceiou com seus discípulos, já estamos entrando na Santa Ceia, a Bíblia diz que Jesus não negou a ceia a nenhum deles. Eu já falei muitas vezes aqui que a ceia é a lembrança da graça de Deus. Amém? Nós temos ali o quê? Pão e vinho. Eu podia que já com a mesa lã, já com a nossa linha, pegasse ali a ceia, você assim para cá. Nossa, é Val, tá? É Val, obrigado. Já com a nossa aí? Vamos lá. Então preste atenção, meus irmãos. A Bíblia diz que nessa noite que Jesus foi traído, ele tomou o pão e teve dado graças e ele disse: olha, isto é o meu corpo. Olha para mim, por favor. Olha o que Jesus falou. Jesus disse: olha, isso é o meu corpo. Eu quero falar para você o seguinte: que o pão na Santa Ceia, ele não representa simplesmente o corpo de Cristo. Mas Jesus falou que nesse ato, ele é o corpo que foi partido. Ok? Então, quando nós tomamos a Santa Ceia, nós estamos fazendo um ato espiritual. Pastor, você quer só um ato físico? É espiritual comer e beber? Prestem bem atenção, irmãos. Sim. Nós vemos que muito culto tem na sua liturgia alimentos. Certo? Esses alimentos, escutem só, meus irmãos, têm um profundo sentido para nós. Jesus falou: isso é o meu corpo que é partido por vós. Nós precisamos entender que Jesus entregou a sua vida. Escute só, na cruz, ele morreu na cruz. Deus estava fazendo isso. Todos aqueles que creem em Jesus, se tornam participantes. Eles comem o pão espiritual, o pão que desceu do céu. Jesus falou no discurso dos seus discípulos, a multidão que estava lá dos discípulos, e Jesus falou: os pais de vocês, lá no deserto, comeram o maná, o pão caiu do céu, e morreram. Entendeu? Mas quem comer do pão que eu puder, entendeu? Vai viver para sempre. Quando é que eu vou viver? Quando é que eu recebi a vida eterna? Então, quando eu creio em Jesus. Quando você crê em Jesus, você se tornou participante
corpo de Cristo. Você alimentou-se do corpo de Cristo. Nós nos alimentamos desse corpo de Cristo. Então preste atenção, nós nos tornamos participantes da natureza divina. Ok? Nós nos tornamos participantes. Então este ato é um ato profundamente espiritual. Não existem muitos rituais que foram estabelecidos, né? Certo? Mas nós temos dois principais que Jesus ali ratificou. O batismo, ele foi praticado por João, né? Que era para arrependimento de pecados, né? Uma confissão pública de pecados e uma demonstração de que agora essa pessoa está disposta a viver pela fé, um novo nível de vida debaixo da palavra que estava sendo ensinada ali, né? E a ceia, que o próprio Jesus instituiu. Ele mandou que nós fizéssemos a ceia. Na grande comissão, Jesus falou sobre o batismo, né? Ele disse: todo aquele que crê e for batizado será o que não crê será condenado. Então, presta atenção, instituição que Jesus estabeleceu o batismo, mas ele estabeleceu também a ceia. E assim como o batismo é uma identificação pública com o quê? Com a morte, sepultamento, que a gente não é a favor do batismo por aspersão, havendo água, né? Não havendo água para se mergulhar, o batismo por aspersão pode ser praticado, que é aquele que se molha a cabecinha, né? Então, presta atenção, mas Jesus foi imergido. Batismo significa literalmente a palavra imergido, né? Sem colocar dentro da água. Então, no batismo nós nos identificamos com Jesus em quê? Na sua morte, sepultamento e ressurreição. Na ceia do Senhor, presta bem atenção, nós nos identificamos com o quê? Nós recebemos a palavra viva de Deus, o pão vivo que desceu do céu na nossa vida. Quando foi isso? Quando nós cremos em Jesus. Esse pão, Jesus então naquela noite, né? Ele partiu e disse: isto é meu corpo que é partido por nós. Fazer isso em memória de mim. Comer o pão em memória dele. A nossa referência, né, estava no passado. Nós olhamos, Jesus nos salvou. Diante de Deus, todos nós que cremos em Jesus fomos salvos, nos tornamos filhos de Deus. Nós temos que olhar para o nosso presente. Eu estou vivendo como filho de Deus? Eu estou andando e não estou atuando como filho de Deus? Certo? A ceia é o mãe da graça. Judas foi chamado para ele. Entendeu? Judas escondeu. Judas colocou a mão no mesmo prato que Jesus estava colocando naquela refeição. Meu Deus, com Jesus. Certo? Jesus não excluiu ninguém dali. Por quê? Porque a graça é assim. É o favor de Deus. Ok? Deus está favorável a todo mundo que está aqui dentro. E se alguém deixou de vir para o culto, porque não queria ser, porque acha que não está bem, perdeu o favor. A graça passou hoje aqui. Entendeu? Não quer dizer que Deus feche as portas dessa pessoa. Entendeu? Eu estou dizendo que aqui houve uma oportunidade, havia uma oportunidade. Como há? Para quê? Para que todos tenham esse acesso à graça. E o que é graça? Favor merecido. Ele deu o seu corpo. Ele disse: isso é o meu corpo que é partido por vós, comam em memória de mim. Ele disse que depois de cear, ele tomou o cálice. Ele disse que esse cálice é a nova aliança do meu sangue. A nova aliança. Tinha uma aliança antiga lá. O pessoal ouviu as leis, não vamos obedecer a Deus, né? Tinham visto a manifestação de Deus lá no monte tremia, fumegava, fogo, e viu o brado de Deus lá, ficou relâmpagos, raios, todo mundo com medo de morrer. Ouviram a lei e obedeceram a lei. Entendeu? Moisés pegou o sangue de animais e aspergiu sobre o povo. Todos ficaram com as suas vestes, pelo menos, ou parte dos seus corpos, salpicados de sangue. O povo de Israel fez uma aliança com Deus que obedeceria aqueles mandamentos. Jesus fala agora de uma nova aliança. Ele disse que essa aliança é com o seu sangue, né? Hebreus 9:22 diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, mas sem derramamento de sangue não há remissão. O sangue de Jesus foi derramado para que a gente fosse remido, resgatado da forma do pecado que a gente vivia. Então preste atenção, não mais o sangue aspergido, mas esse sangue nos comprou, esse sangue nos lavou. E quando nós bebemos, Jesus Cristo disse para a gente fazer isso em memória dele. Tomar o cálice para lembrar dele, certo? A gente sabe, escute só, que somente um ferido vai derramar sangue, né? Profissionais de saúde aqui, um casal, dois ali, Lana também, certo? Então presta atenção, o sangue vai derramar, né? Certo? Então houve ali o que? O ferimento. Jesus ele disse que ele foi ferido pelas nossas transgressões e dos nossos pecados. O seu sangue foi derramado. E para que Jesus nos mandou tomar o suco da uva, então? Escute só. Ele falou que esse cálice aqui é o cálice da nova aliança. Escute, querido. Deus fez uma aliança conosco. Todos aqueles que creram em Jesus.
Deus, o céu sou conosco. E quando nós tomamos a Santa Ceia, nós vamos dizer novamente: ó, eu faço parte dessa aliança. Eu aceito a graça e a salvação de Deus na minha vida. Ok? Então é isso que Deus espera de nós, certo? Consciência dessa palavra, que Ele nos colocasse de pé, todos nós, em nome do Senhor Jesus. E vamos nessa noite orar, dizendo que nós aceitamos a graça de Deus. E se porventura existe algo que tem tirado a paz do seu coração, uma culpa que está aí, né? Peça perdão ao Senhor nessa noite, certo? Tenha comunhão com os seus irmãos, certo? Olhe para todos os irmãos da igreja, certo? Deixa eu dar uma olhada para você ver a cara das pessoas aí, ó. Olha a sua volta. Ó, nós estamos todos no mesmo nível. Eu, por ser o pastor da igreja, não sou melhor que você. Não sou melhor que você. Todos nós somos iguais. Presta atenção. Nós temos que viver esse sentimento de corpo. Se o nosso irmão precisar, nós vamos ajudar. Certo? Por quê? Porque o nosso irmão está na mesma condição que nós. O apóstolo Tiago não veio falar de Elias, ele disse assim: Elias é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele alinhou Elias com os cristãos todos. Não é ninguém dizendo que Elias era melhor do que ele. O grande profeta tentando. Todos iguais. Na mesa de Jesus, ali todos sentados. E a graça foi fornecida a todos. Amém? Feche os seus olhos agora e vamos falar com Deus. Pai, queremos agradecer ao Senhor nessa noite por estarmos aqui, para participar, Senhor, do corpo do Teu sangue. Agradecemos ao Senhor pela Sua palavra. Nós ouvimos hoje falar aqui, Senhor, sobre Judas, cujo coração, propósito, Senhor, não estavam alinhados com o Teu propósito, Pai. O seu discurso, meu Deus amado, revelou, Senhor, o seu coração, Pai, que não estava vivendo a verdade de Deus. Nós não queremos viver assim. Nós pedimos que o Senhor nos perdoe os nossos pecados, Pai. Que o Senhor tire do nosso coração, Senhor, tudo que não te agrada. Dá-nos uma visão espiritual. Que nós possamos ver com os olhos espirituais. Que nós possamos entender que o propósito do reino de Deus é muito mais elevado. Que nós não possamos, meu Deus amado, estar somente nessa materialidade, meu Deus amado, buscando as coisas dessa vida, Pai, somente. Mas que nós possamos ter olhos espirituais. Em nome de Jesus. Nos perdoa, Pai, o nosso pecado, onde temos falhado contra o Senhor, onde temos desobedecido a Ti, Pai, onde temos, meu Deus amado, de repente como Saulo, achar que estávamos agradando a Deus, Senhor, perseguindo pessoas, respirando ameaças, ódio, morte, consentindo, meu Deus amado, que o mal viesse sobre a vida de outra pessoa, odiando pessoas, Pai, meu Deus amado, que o nosso coração esteja livre. Todos nós estamos nesta noite assentados à sua mesa e a sua graça nos é ofertada. Sim, meu Deus amado, o seu prato está disponível para que lancemos a nossa mão a Ele e tiramos, meu Deus amado, uma porção, um pedaço de pão, Senhor. Tomemos um cálice, Senhor. Sim, meu Deus amado, mas o Senhor não espera, Pai, que sejamos aqueles, Senhor, que vamos deixar Satanás encher o nosso coração para te desagradar. Nós queremos agradar ao Senhor, nós queremos fazer a tua vontade. Sabemos que é o Senhor que nos firma. Todos aqueles discípulos, foi dito dele, Senhor, se dispersariam e todos eles abandonaram o Senhor naquela noite, mas o Senhor os restituiu, meu Deus amado, mostrando, Senhor, que não é com as nossas forças que agradamos a Deus, não é com o nosso próprio poder, habilidades, conhecimento, experiência que nós vamos servir ao Senhor, mas com a tua graça, com o poder espiritual, com o teu Espírito Santo, Senhor. Nós vamos, meu Deus amado, hoje participar do teu corpo, do teu sangue. Obrigado por essa graça infinita. Obrigado por essa maravilhosa graça. Nós não merecíamos, mas o Senhor pagou o preço do perdão dos nossos pecados. Toda a nossa culpa, todo o nosso pecado, o Senhor levou sobre si, Pai. E agora nós estamos livres do pecado para servir ao Senhor e para fazer a tua vontade. Que nessa noite o Senhor abençoe, meu Deus amado, esses pães e cálices. Que a virtude do Senhor esteja sobre eles, Pai. E que nós possamos recebê-los agora, debaixo dessa fé e obediência, Senhor, como discípulos do Senhor, dispostos a viver uma nova vida, Senhor. Sair deste momento aqui, Pai, para continuar na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus é o que oramos. Amém.